É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Monique, tá gostando desse novo formato? Tô amando esse formato podcast, novidade para mim também, tô curtindo muito. É isso aí. Vamos falar hoje aí de um tema bem sensível. Antes disso, né, de repente para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Cândido Vilela, estou aqui na estruturação do canal junto com a Monique. Monique, por favor. Monique Abrantes, né? Para quem ainda não conhece. Monique Abrantes, eu sou jornalista de formação e trabalho há 10, 12 anos na DA Gastronomia, que é uma empresa familiar, uma empresa com a minha mãe e com meu irmão, e abrindo esse canal aqui de comunicação para vocês, para a gente falar um pouco sobre esse mercado de eventos, sobre toda a experiência que eu tenho ao longo desse tempo e também trocar informações, gerar dúvidas e tudo que vocês quiserem saber, todos os segredos para ter um buffet de sucesso e se destacar da concorrência. Então vamos lá. Monique, muito sensível esse tema, para mim pessoalmente, porque eu acho que material humano é sempre sensível, né? Eu queria saber o seguinte, como que você faz para contratar uma secretária? Que características ela tem que preencher? Como é que é feito o seu critério? Quais as atividades ela precisa exercer no buffet com vocês? Conta um pouquinho dessa estrutura também, como vocês são organizados lá dentro da DA. Então, quando tudo começou, né, quando a DA começou, a gente achava que a gente iria dar conta sozinho, né? A gente achava que com poucos eventos conseguiria administrar, mas a gente foi percebendo a necessidade de ter uma pessoa para enviar e-mails, para atender telefone. Na época, muito telefone, né, que tocava, muito fax que tinha que enviar na época do fax. Então a gente precisava de uma pessoa basicamente operacional para que pudesse fazer, economizar o nosso tempo de trabalho, de estar secretária criando. No modelo de escritório mesmo? Uma secretária no modelo de escritório operacional, de atender ligação, anotar recado, passar fax, uma coisa bem operacional nesse início. Mas depois a gente foi ficando realmente com um volume de clientes maior, pessoas que já eram clientes recorrentes, então que já tinham uma história, né, de atendimento, novos clientes, novos parceiros. Então, a estrutura foi crescendo muito e a gente precisava de uma pessoa que não fosse só operacional, mas que fosse uma terceira pessoa que pudesse nos ajudar a organizar melhor esse processo e a lidar melhor com todas essas demandas que estavam acontecendo. Destrincha um pouquinho essas demandas para a gente. As demandas de, por exemplo, criar um cardápio para um cliente que já é nosso. Né? Por exemplo, uma pessoa fez uma festa, gostou muito, fez o aniversário do marido, 6 meses depois liga e fala que quer uma festa de aniversário para ela. Tudo bem, ela já gostou muito, a gente sabe que ela ficou satisfeita, mas quando vai criar esse novo cardápio, a gente não pode pegar o mesmo cardápio e fazer de novo igual. Né? A gente tem que ter um histórico dessa cliente para entender que nesse novo evento a gente pode ter algumas coisas iguais, mas inserir coisas diferentes. Ter mais ou menos uma base de valor de quanto foi cobrado para ver quanto vai ser cobrado. Às vezes, algumas restrições alimentares da família que a gente já sabendo não inclui nesse cardápio. Então, a gente precisava de uma pessoa que tivesse também esse cuidado de ver esses clientes não só como uma pessoa operacional de fazer orçamento, mas de fazer essa história caminhar, né, consolidada nesse atendimento. Né, uma pessoa que pudesse ter excelência nesse atendimento. Acaba sendo que a profissional que exerce essa função, ela também já está com vocês há um tempo, para poder aprender todo esse trâmite, né? Não é uma coisa que quem chega assim do dia para a noite pegaria, né? Não pegaria. Ela está com a gente desde 2009, vai fazer 18 anos. 18 não. 2009 para 2021, 13 anos. 12 para 13 anos. 13 anos.
Então, ela veio meio pronta. Assim, em termos de operacional, ela é excelente. Ela já veio tinindo de perspicácia, de modo de atender, de eficiência, de pensar em coisas antes da gente demandar, de organização, muito organizada. Então, para a gente foi super importante ter uma pessoa organizada. Então, o escritório ele é sinônimo de burocracia funcional, né? Isso, e eu sou muito das ideias criativas. Minha mãe é muito da parte da logística e daquela operação do dia a dia do buffet. Meu irmão é muito do financeiro, mas ninguém quer pegar isso e fazer aquilo virar uma pastinha de cada evento, sabe? Então, ela é muito perfeita, assim, nessa parte operacional. Ela já veio, assim. Então, rapidamente, ela pegou o nosso jeito, porque ela já tinha essa base de organização e foi só tendo esses inputs de demanda que a gente foi passando para ela, né? E muita coisa a gente passou para ela. Hoje em dia, ela é a pessoa que eu falo que tem a visão mais geral do negócio. Nossa! Mais até do que eu, do que minha mãe, do que meu irmão, porque ela é a pessoa que comunica com nós três ao mesmo tempo. Então, ela fica num momento de interseção de vocês todos. De interseção, de contato com compras, com fornecedor, em contato comigo, com as ações de marketing, em contato com meu irmão, com os contratos e com o financeiro. Então, ela é a pessoa que mais tem essa visão macro da empresa. Eu falo que ela não é nosso braço direito, ela é nossa cabeça, de tão importante que ela é. E o que não é feito de atividade por uma vez apenas, como um contrato? A gente pega um contrato e executa ele uma vez, né? E as alterações que isso podem sofrer com relação, por exemplo, à escolha dos itens do buffet, né? A pessoa contratou um serviço para um evento, 1 ano e 14 meses à frente. De repente, muita água pode rolar nisso daí, né? Muita coisa. E ela que está atenta a tudo isso. Ela que fala, olha, lembra que tem que fazer o checklist da noiva tal, que vai se casar em junho e a gente faz... Noivas indecisas tendem a mexer no cardápio, né? Mexem, mas a gente dá esse break e a gente tenta fazer isso numa reunião final, para não ficar mexendo toda hora. Mexendo, né? Deixa ela tranquila e lá no final revisa. No final revisa. Mas antes de a noiva... Acho que isso é uma dica preciosa, hein? É legal falar, né? Vamos então falar você aqui um segredo sobre essa questão da mudança do cardápio. De repente você tá ali querendo dar o melhor atendimento ao seu cliente, ele pede uma alteração, você vai lá e faz. Aí passa 2 meses, ele teve uma nova ideia de uma festa que ele foi, e aí pergunta se vocês fazem, e vocês colocam e alteração, e vai tendo alteração, e vai tendo alteração. Isso existe? Existe pouco porque a gente freia. A gente fala, olha, não precisa escolher isso. Mas vocês freiam porque vocês pegaram porque a gente essa criou dinâmica. Esse processo de degustação, fechamento do contrato. E aí depois a gente fica realmente um tempo sem falar com a noiva, não sem falar, sem comunicar, sem estar ali nas redes sociais o tempo todo comentando e acompanhando a vida dela, mas no sentido de criar um cardápio final para o evento, porque a gente não vai fazer nada daquele evento nesse meio tempo. Então, a gente deixa isso para ser finalizado 1 mês antes do casamento com uma reunião de checklist. E é a secretária que acaba sinalizando, olha, dia tal tem que marcar o checklist da noiva tal que vai casar não sei aonde. Tem que responder aquele e-mail daquela decoradora que perguntou o tamanho da mesa daquela festa. Então, ela vai monitorando assim, esses pontos que precisam ser preenchidos, porque ela tem autonomia para responder essas coisas operacionais sozinha. Mas, num certo ponto, é bom que ela não responda, porque ela vai a todo momento nos integrando naquela situação que a gente está. Porque se ela respondesse também, a gente ia ficar muito desligado do processo. Então, ela faz isso tão perfeito que ela lembra que tem que ser feito, a gente fala como fazer, então está todo o tempo ali se conectando, todo mundo junto, tem o mesmo nível de informação. E ela, em 2015, 2016, ficou grávida. Então, ela precisou sair de licença maternidade. Olha, foi
a nossa pior. Aí é que a gente sente, né? Olha, porque quando ela tira férias é um caos já, sempre é um caos. Não, mas o mercado de eventos, ele tem uns altos e baixos com relação à agenda, né? Então, normalmente ela tira férias em fevereiro, em janeiro. E aí eu fico cobrindo as férias dela, então janeiro é sempre um caos. Mas eu estava ali, a gente consegue ir levando um mês, tudo bem, mas a licença maternidade são 4 para 5 meses, né? E foi no auge assim, do ano começando, o filho dela nasceu em abril. E aí pegou abril, maio, que é cheio, junho, julho, agosto. Basicamente é só no ano seguinte que ela volta, né? Que a gente estava cheio de evento. E foi terrível, assim, para encontrar essa pessoa. Aí a gente teve que fazer esse exercício de procurar uma pessoa para substituir, que a gente sabia que não ia ser igual. Mas qual foi a primeira característica que a gente buscou nessa pessoa? Uma pessoa que tivesse vivência já de atendimento, que já tinha trabalhado. Boa de comunicação, boa de comunicação. Bom trato, né? Bom trato, de gentileza. Porque nem todo mundo tem a paciência na gentileza, né? Os clientes são muito diferentes entre si, né? Isso. Então, o primeiro critério foi essa questão de atendimento. Que a gente não podia deixar isso passar ali para o cliente, né? Da porta para dentro a gente se organiza, né? Como dá, eu faço uma parte, minha mãe faz uma parte, mas para o cliente a gente precisava manter o padrão de atendimento. Então, esse critério de atendimento e também de uma pessoa que tivesse mais esclarecimento de rede social e de e-mail, que não tivesse dificuldade, barreiras de comunicação nenhuma, que é o que precisa para o operacional andar. Mas, coitada, ela também caiu de paraquedas nesse mundo de festa, porque ela era vendedora de uma empresa de sapatos de noiva. Ela estava dentro do mercado de casamento, mas era na área de sapatos, de moda, e caiu de paraquedas numa empresa de buffet, que aí são outras demandas. A gente não teve tempo de treinar ela. A nossa secretária ficou um mês junto com ela antes de sair de licença, mas como era um mês fraco, né? Era março. Ela não viu muita dinâmica, né? Ela não viu muito o negócio esquentando. E quando esquentou... Esquentou muito. Sobrou para todo mundo, assim, a gente não via a hora de Dani voltar. Mas eu acho que vocês dominam muito o processo, ainda mais sua mãe, né? Sua mãe sempre vivenciou isso aí desde da primeira pedrinha, né? Quando começou, então... Mas aí eu falo muito que tem um segredo que eu aprendi com o meu chefe lá na Petrobras, que me chamava de Lady, que ele falava: quem tem 2 tem 1 e quem tem 1 não tem nenhum. E isso eu levo para a vida. Aí eu falo, a gente nunca poderia ter só a Dani, sabe? Ela é a excelência, ela é a pessoa, ela nos entende, mas sempre precisa ter uma pessoa treinada pela Dani para poder ocupar esse espaço numa eventual nós somos passíveis de não estar presente, né? Por algum motivo, né? Então, o segredo é que tenha 2, sendo lógico a sua primeira pessoa ali mais afinada com você, mas sempre uma pessoa também que já esteja ali no processo para não passar pelo que a gente passou. Gostei muito desse bate-papo. Acho que isso aí é uma coisa que todo mundo deve avaliar bastante, porque contratar, né, não é uma coisa tão simples, né, Monique? Não é simples. A gente, no olho do furacão, não tem tempo de fazer o treinamento e aí realmente o processo fica mais truncado, pode prejudicar a qualidade, né, do serviço, do atendimento ao cliente, e isso nenhuma empresa quer, né? Claro, sem dúvida. Monique, já estouramos nossos 12 minutos. minutos. Tô vendo aqui 13 minutos e pouquinho, né? Puxa, a gente fica aqui, fica mais aí um agradecimento novamente. Por favor, sigam a gente, não deixe de ativar o sininho, curte aí se você gostou da nossa dica. Monique, considerações aí finais? Considerações, então, eu queria muito que vocês escrevessem aqui pra gente como que é essa dinâmica também na empresa de vocês, para a gente conhecer esse processo de treinamento e de recrutamento nos buffets e nessas empresas do mercado de festas. Bacana, é isso aí. Vamos responder um a um. Vamos, né? É um prazer. É isso aí. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Um beijo. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.